Este evangelho nos chama a olhar para Cristo não apenas como rei, mas como servo, e a entender que o verdadeiro poder nasce do amor, do sacrifício e da obediência a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Este é o princípio das boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João Batista surgiu no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Pessoas de toda a região da Judéia e de Jerusalém iam até ele. Confessavam seus pecados e eram batizadas por ele no Rio Jordão. João se vestia com roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro na cintura e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele anunciava: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de me abaixar para desatar as correias de suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito descer sobre ele como pomba. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo depois, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Ele permaneceu ali 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de pessoas. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo os chamou, e eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados e o seguiram. Entraram em Cafarnaum, e no sábado Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. As pessoas se admiravam do seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Na sinagoga havia um homem possuído por um espírito impuro, que gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia dele. O espírito impuro sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando. Todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um novo ensino com autoridade. Ele dá ordens até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Ao sair da sinagoga, Jesus foi à casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram a Jesus a respeito dela. Ele se aproximou, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao entardecer, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os doentes e os endemoninhados. A cidade inteira se reuniu à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e expulsou muitos demônios. Ele não permitia que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo, e quando o encontraram disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que eu também pregue ali. Foi para isso que eu vim.
E assim ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso aproximou-se de Jesus, implorando de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. Jesus o advertiu severamente e logo o despediu, dizendo: Não conte isso a ninguém. Vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Mas ele saiu e começou a divulgar amplamente o que havia acontecido, espalhando a notícia. Por isso, Jesus já não podia entrar publicamente nas cidades, mas ficava fora, em lugares desertos. Ainda assim, pessoas vinham a ele de todos os lugares. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas se reuniram ali a ponto de não haver mais espaço, nem mesmo a porta, e Jesus lhes anunciava a palavra. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Como não conseguiam levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte do telhado acima de onde Jesus estava. Fizeram uma abertura e desceram a maca em que o paralítico se encontrava. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei estavam ali sentados e pensavam em seu coração: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito o que eles estavam pensando, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada parecido. Jesus saiu novamente para a beira do mar. Toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e lhe disse: Siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava à mesa na casa de Levi. Muitos cobradores de impostos e pecadores também se sentaram com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram Jesus comendo com pecadores e cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus costumavam jejuar. Então, algumas pessoas foram perguntar a Jesus: Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, não podem jejuar. Mas dias virão quando o noivo lhes será tirado. Naquele dia, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. Se fizer isso, o remendo novo repuxa o tecido velho, e o rasgo fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se perderão. Pelo contrário, vinho novo deve ser colocado em odres novos. Certa vez, Jesus estava passando pelas plantações de trigo num dia de sábado. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram:
Veja, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da presença, que só aos sacerdotes era permitido comer, e ainda deu aos seus companheiros. Então Jesus concluiu: O sábado foi feito por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Jesus entrou novamente na sinagoga, e ali havia um homem com a mão atrofiada. Alguns observavam atentamente para ver se Jesus o curaria no sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois perguntou aos presentes: O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? Mas eles ficaram em silêncio. Então, olhando ao redor com indignação e entristecido pela dureza do coração deles, Jesus disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e a mão foi restaurada. Os fariseus saíram e imediatamente começaram a conspirar com os herodianos sobre como poderiam matar Jesus. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão da Galileia o seguiu. Quando ouviram falar de tudo o que ele fazia, muitas pessoas vieram da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e da região de Tiro e Sidom. Por causa da multidão, Jesus disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para que não fosse esmagado pela multidão, pois havia curado muitos, de modo que todos os que sofriam de enfermidades se lançavam sobre ele para tocá-lo. Sempre que os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes ordenava severamente que não o tornassem conhecido. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que quis, e eles foram até ele. Designou 12 para que estivessem com ele, para enviá-los a pregar e para terem autoridade de expulsar demônios. E designou os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus entrou numa casa e novamente se ajuntou uma multidão, de modo que nem podiam comer. Quando seus familiares ouviram isso, saíram para prendê-lo, pois diziam: Ele está fora de si. Os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possuído por Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por meio de parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá permanecer. E se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, não pode subsistir. Chegou ao seu fim. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá saquear a sua casa. Em verdade lhes digo, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos filhos dos homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus disse isso porque afirmavam: Ele está com um espírito impuro. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos.
Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Evangelho de Marcos. Capítulo 4. Jesus voltou a ensinar à beira do mar. Uma grande multidão se reuniu ao seu redor, de modo que ele entrou num barco e se assentou no mar, enquanto toda a multidão permanecia em terra, à beira da água. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas, e em seu ensino dizia: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, foi queimada, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram as plantas, e elas não deram fruto. Mas outra parte caiu em boa terra, brotou, cresceu e produziu fruto, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam ao seu redor, juntamente com os 12, perguntaram-lhe sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas, para que, vendo, vejam, mas não percebam, ouvindo, ouçam, mas não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Então, Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então entenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas logo que a ouvem, Satanás vem e tira a palavra que neles foi semeada. De modo semelhante, os que recebem a semente em solo pedregoso são os que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, o engano das riquezas e os desejos por outras coisas entram e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a aceitam e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Jesus também lhes disse: Será que alguém traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto ou da cama? Não é para colocá-la no velador? Pois nada há oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E acrescentou: Tenham cuidado com aquilo que ouvem. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus dizia ainda: O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Ele dorme e acorda, noite e dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz o grão, primeiro o caule, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Quando o grão está maduro, ele logo lança a foice, porque chegou a colheita. E prosseguiu: Com o que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, criando ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, conforme podiam compreender. Não lhes falava sem parábolas, mas, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado. Eles deixaram a multidão e o levaram no barco, assim como estava.
Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então uma grande tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que este já se enchia de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, acalme-se. O vento cessou, e houve grande bonança. Então Jesus lhes disse: Por que vocês estão tão assustados? Ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eles chegaram à outra margem do mar, à região dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, veio ao seu encontro, saindo dos sepulcros, um homem possuído por um espírito impuro. Ele vivia entre os túmulos, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes fora amarrado com grilhões e correntes, mas ele as quebrava e despedaçava os ferros. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia, entre os sepulcros e nos montes, ele gritava e se feria com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Espírito impuro, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente que Jesus não os expulsasse daquela região. Havia ali, numa encosta, uma grande manada de porcos pastando. Os espíritos impuros suplicaram a Jesus: Envia-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, lançou-se precipício abaixo para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. As pessoas foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem que estivera possuído pela legião de demônios sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que haviam presenciado tudo relataram o que acontecera ao endemoninhado e aos porcos. Então, começaram a pedir a Jesus que se retirasse daquela região. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que fora possuído pelos demônios implorava para ir com ele. Jesus não permitiu, mas lhe disse: Volte para sua casa, para os seus, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então ele se foi e começou a anunciar em Decápolis tudo o que Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam. Quando Jesus voltou no barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Ele estava à beira do mar. Então chegou um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe suplicou insistentemente: Minha filhinha está à beira da morte. Venha, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o apertava. Entre elas estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha padecido muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois dizia consigo mesma: Se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Voltando-se para a multidão, perguntou: Quem tocou em minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram: Vês a multidão te apertando e ainda perguntas: Quem me tocou?
Mas Jesus continuava a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, tremendo de medo e consciente do que lhe tinha acontecido, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Jesus lhe disse: Filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa do dirigente da sinagoga dizendo: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir essas palavras, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegarem à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, gente chorando e lamentando em alta voz. Ele entrou e disse: Por que todo esse alvoroço e choro? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Jesus, porém, mandou que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde a criança estava. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe digo, levante-se. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. Todos ficaram completamente admirados. Jesus lhes deu ordens expressas para que ninguém soubesse disso e mandou que dessem algo para a menina comer. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos, ao ouvi-lo, ficavam admirados e diziam: De onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Que milagres são estes feitos por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados com ele. Jesus lhes disse: Um profeta só não é honrado em sua própria terra, entre seus parentes e em sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E admirou-se da incredulidade deles. Jesus percorria os povoados ao redor, ensinando. Então chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas não levassem túnica extra. E disse-lhes: Quando entrarem numa casa, fiquem ali até partirem daquele lugar. E, se em algum lugar não os receberem, nem os ouvirem, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, como testemunho contra eles. Eles partiram e pregaram que as pessoas se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos doentes e os curavam. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois o seu nome se tornara conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso poderes milagrosos atuam nele. Outros diziam: É Elias. E ainda outros afirmavam: É um profeta, como um dos antigos. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou. Pois o próprio Herodes havia mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com quem Herodes havia se casado. João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Por isso, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o protegia. Ao ouvi-lo, ficava perplexo, mas gostava de escutá-lo. Chegou, porém, uma ocasião oportuna. No dia do aniversário de Herodes, ele ofereceu um banquete aos seus oficiais, comandantes militares e líderes da Galileia. A filha de Herodias entrou e dançou, agradando a Herodes e aos convidados.
O rei disse à jovem: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. E prometeu com juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? Herodias respondeu: a cabeça de João Batista. Imediatamente a jovem voltou apressadamente ao rei e fez o pedido: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas, por causa do juramento e dos convidados, não quis negar o pedido. Assim, mandou imediatamente um executor à prisão com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão, trouxe sua cabeça num prato e a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, recolheram o corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Então ele lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Pois eram tantos os que iam e vinham que eles nem tinham tempo para comer. Assim, partiram de barco para um lugar deserto, a sós. Mas muitos os viram partir e os reconheceram. Então, de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao cair da tarde, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que vá aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Eles lhe disseram: devemos ir comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Quando verificaram, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, deu graças, partiu os pães e os entregou aos discípulos para que os distribuíssem ao povo, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo depois, Jesus fez os discípulos entrarem no barco e irem adiante para Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedi-la, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. Ele viu que os discípulos lutavam contra o vento, pois o vento era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar, e estava prestes a passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e ficaram aterrorizados. Imediatamente, Jesus falou com eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco com eles e o vento cessou. Eles ficaram totalmente perplexos, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali atracaram. Assim que saíram do barco, as pessoas reconheceram Jesus. Correram por toda aquela região e começaram a trazer os doentes em macas, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nos povoados, cidades ou campos, colocavam os doentes nas praças e lhe suplicavam que pudessem tocar ao menos na orla de sua roupa. E todos os que tocavam nele eram curados. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las.
Pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, seguindo a tradição dos anciãos. Quando voltam da praça, não comem sem antes se purificar. E observam muitas outras tradições, como a lavagem de copos, jarros e utensílios de metal. Assim, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos são preceitos humanos. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições humanas. E continuou: vocês têm o belo costume de rejeitar os mandamentos de Deus para manter a sua própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar pai ou mãe deve ser condenado à morte. Mas vocês dizem que se alguém declarar ao pai ou à mãe: aquilo que eu poderia ajudar é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, então essa pessoa fica dispensada de ajudar seus pais. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Jesus chamou novamente a multidão e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Nada que entra no ser humano pode torná-lo impuro. O que o torna impuro é o que sai dele. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, longe da multidão, seus discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Ele lhes disse: será que vocês também não entendem? Não percebem que nada do que entra no ser humano pode torná-lo impuro? Pois não entra no coração, mas no estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos, e acrescentou: o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Pois de dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o ser humano impuro. Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não conseguiu passar despercebido. Logo, uma mulher cuja filha estava possuída por um espírito impuro ouviu falar dele. Foi até ele e se prostrou a seus pés. Essa mulher era grega, Ciro-fenícia de origem. Ela implorava que Jesus expulsasse o demônio de sua filha. Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se saciem, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Senhor, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então Jesus lhe disse: por causa dessa palavra, vá. O demônio já saiu de sua filha. Ela foi para casa e encontrou a criança deitada na cama, e o demônio havia saído. Jesus saiu da região de Tiro e passou por Sidom, descendo até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Trouxeram-lhe então um homem surdo e com dificuldade de falar, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus o levou para longe da multidão, à parte, colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que significa: abra-se. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, mas quanto mais ele ordenava, mais eles divulgavam. As pessoas ficavam extremamente admiradas e diziam: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias,
outra grande multidão se reuniu e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar embora para casa com fome, desfalecerão pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: Como alguém poderia satisfazer de pão essas pessoas num lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então Jesus mandou a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e os entregou aos discípulos para que os distribuíssem ao povo, e assim fizeram. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou que também fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Depois, recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus as despediu. Logo depois, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu, para pô-lo à prova. Jesus suspirou profundamente em seu espírito e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Então os deixou, entrou novamente no barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, e no barco tinham apenas um pão. Jesus os advertiu: Tenham cuidado, fiquem atentos ao fermento dos fariseus e ao fermento de Herodes. Eles começaram a discutir entre si, dizendo que era porque não tinham pão. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não percebem nem entendem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços recolheram? Eles responderam: 7. Então ele lhes disse: Ainda não entendem? Chegaram a Betsaida e trouxeram a Jesus um cego, suplicando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Então Jesus colocou novamente as mãos sobre os olhos do homem. Seus olhos foram abertos, sua visão foi restaurada e ele passou a ver tudo claramente. Jesus o mandou para casa, dizendo: Não entre no povoado. Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu severamente para que não contassem isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos líderes religiosos, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Ele falava claramente sobre isso. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus chamou a multidão juntamente com os seus discípulos e disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou que dará o ser humano em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui estão não experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós a um alto monte. Ali foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram resplandecentes, extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. E lhes apareceram Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam tomados de medo. Então uma nuvem os envolveu, e dela saiu uma voz: Este é o meu filho amado, a ele ouçam. De repente, ao olharem ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram isso consigo, discutindo entre si o que significaria ressuscitar dentre os mortos. E lhe perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas por que está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado? Eu lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e alguns mestres da lei discutindo com eles. Assim que toda a multidão viu Jesus, ficou maravilhada e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: O que vocês estão discutindo com eles? Um homem da multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito que o impede de falar. Onde quer que o espírito o domine, lança-o no chão. Ele espuma, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente agitou o menino com violência. Ele caiu no chão e rolava, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: Desde a infância. Muitas vezes o espírito o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Vendo Jesus que uma multidão se ajuntava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Depois que Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai com oração. Partindo dali, passaram pela Galileia. E Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava os seus discípulos. Ele lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e depois de morto, ao 3º dia, ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Quando estava em casa, Jesus lhes perguntou: O que vocês estavam discutindo no caminho?
Mas eles ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Então Jesus se assentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Em seguida, tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse: Quem receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nós o impedimos, porque ele não nos seguia. Jesus disse: Não o impeçam, pois ninguém que faça um milagre em meu nome pode, logo em seguida, falar mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. E quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, em verdade lhes digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Tenham sal em si mesmos e vivam em paz uns com os outros. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para além do Jordão. Novamente, multidões se reuniram ao seu redor, e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e lhe perguntaram: É lícito ao homem divorciar-se de sua mulher? Jesus respondeu: O que Moisés lhes ordenou? Eles disseram: Moisés permitiu que o homem escrevesse uma certidão de divórcio e a despedisse. Jesus lhes disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. Assim, já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Em casa, os discípulos tornaram a perguntar a Jesus sobre esse assunto. Ele lhes disse: Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro, comete adultério. Então lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Ao ver isso, Jesus indignou-se e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E tomando-as nos braços, impunha-lhes as mãos e as abençoava. Quando Jesus ia saindo, um homem correu até ele, ajoelhou-se e lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem disse: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, o homem ficou abatido e foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos:
como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus." Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus acrescentou: "Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Eles ficaram ainda mais espantados e perguntavam uns aos outros: "Então, quem pode ser salvo?" Jesus olhou para eles e disse: "Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus todas as coisas são possíveis." Pedro começou a dizer-lhe: "Nós deixamos tudo e te seguimos." Jesus respondeu: "Em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros." Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. Os discípulos estavam admirados, e os que o seguiam tinham medo. Novamente Jesus chamou os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que lhe haveria de acontecer. "Estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E depois de 3 dias, ele ressuscitará." Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: "Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir." Ele perguntou: "O que vocês querem que eu lhes faça?" Eles responderam: "Permite-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, na tua glória." Jesus lhes disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado?" Eles responderam: "Podemos." Jesus lhes disse: "Vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo com que sou batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados." Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os chamou e lhes disse: "Vocês sabem que os que são considerados governantes das nações as dominam, e os seus altos oficiais exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês será servo, e quem quiser ser o primeiro será escravo de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Depois chegaram a Jericó. Quando Jesus saía de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Jesus parou e disse: "Chamem-no." Chamaram o cego, dizendo-lhe: "Coragem, levante-se, ele o chama." Lançando sua capa para o lado, Bartimeu levantou-se de um salto e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: "O que você quer que eu lhe faça?" O cego respondeu: "Mestre, quero ver." Jesus lhe disse: "Vá, a sua fé o salvou." Imediatamente ele passou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: "Vão ao povoado que está à frente de vocês. Logo ao entrar, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no. Se alguém lhes perguntar:
Por que estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho amarrado do lado de fora, na rua, junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que ali estavam perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Eles responderam conforme Jesus lhes havia dito, e os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele as suas capas, e Jesus montou. Muitos estenderam suas capas pelo caminho, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante e os que vinham atrás clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Observou tudo ao redor, mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se, nada encontrou, a não ser folhas, pois não era tempo de figos. Então lhe disse: nunca mais alguém coma fruto de você. E seus discípulos ouviram isso. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um meio de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Quando caiu a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. De manhã, ao passarem por ali, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Por isso lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe os seus pecados. Eles voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus caminhava pelo templo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele dirá: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens? Temiam o povo, pois todos consideravam João verdadeiramente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus lhes disse: então também eu não lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Jesus começou a falar-lhes por meio de parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre de vigia e arrendou-a a lavradores. Depois partiu para outra terra. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles uma parte dos frutos da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou outro servo. A esse feriram na cabeça e o trataram com desprezo. Enviou ainda outro, e a esse mataram. Muitos outros foram enviados. Uns eles espancaram, outros mataram. Por fim, enviou-lhes o seu filho amado, dizendo:
Eles respeitarão o meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Ele virá, destruirá aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Eles procuravam prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que Jesus havia contado aquela parábola, mas temiam a multidão. Então o deixaram e foram embora. Depois enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para apanhá-lo em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém. Ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, disse: Por que vocês estão tentando me apanhar? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram a moeda. Então Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe fizeram uma pergunta: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém morrer e deixar esposa, mas não filhos, o irmão deve casar-se com a viúva para gerar descendência ao falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva e também morreu sem deixar filhos. E o terceiro do mesmo modo. Assim, nenhum dos 7 deixou filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Pois os 7 foram casados com ela. Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos ressuscitarem, vocês não leram no livro de Moisés, no trecho da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei, que os ouvira discutir e percebendo que Jesus lhes havia respondido bem, aproximou-se e lhe perguntou: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que estes. O mestre da lei lhe disse: Muito bem, mestre. Com razão disseste que Deus é um só e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: Como dizem os mestres da lei que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Em seu ensino, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas longas, de ser saudados nas praças, de ocupar os lugares de honra nas sinagogas e os lugares de destaque nos banquetes.
Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão mais severa condenação. Jesus sentou-se em frente ao local onde eram colocadas as ofertas e observava a multidão colocando dinheiro no tesouro do templo. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 pequenas moedas de cobre de pouco valor. Chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou no tesouro mais do que todos os outros, pois todos deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Ao sair do templo, um dos seus discípulos disse a Jesus: Mestre, olha, que pedras e que construções. Jesus respondeu: Você está vendo todas estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está para se cumprir? Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não fiquem alarmados. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Fiquem atentos. Vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. E é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando forem presos e levados a julgamento, não se preocupem com o que irão dizer. Digam o que lhes for concedido naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão contra pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem a abominação da desolação instalada onde não deveria estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre em casa para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para buscar sua capa. Ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, pois aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio da criação que Deus fez. Até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos que Ele escolheu, Ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém lhes disser: Olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Portanto, fiquem atentos. Eu lhes disse tudo antecipadamente, mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, desde os confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando chegará o tempo. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa, confiou responsabilidades a seus servos e ordenou ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, quando ele vier de repente, não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição e matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Enquanto Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Ele poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Mas Jesus disse: deixem-na em paz. Por que a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los quando quiserem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume sobre o meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Em verdade lhes digo que onde quer que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ao ouvirem isso, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E Judas passou a procurar uma oportunidade para traí-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: entrem na cidade, e um homem carregando um cântaro de água os encontrará. Sigam-no. Onde ele entrar, digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o meu aposento, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparem ali a Páscoa para nós. Os discípulos saíram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Enquanto estavam reclinados à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês que come comigo me trairá. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um por um: por acaso sou eu? Jesus respondeu: é um dos 12, aquele que põe a mão comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o entregou a eles. E todos beberam dele. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vocês tropeçarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro lhe disse: ainda que todos tropecem, eu não. Jesus lhe respondeu:
Em verdade lhe digo que hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia ainda mais. Ainda que seja preciso morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegaram então a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu oro. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se afastou novamente e orou, dizendo as mesmas palavras. Ao voltar, encontrou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhe responder. Voltando pela 3ª vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aquele que me trai está se aproximando. E logo, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, acompanhado por uma multidão armada com espadas e paus, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele a quem eu beijar, esse é. Prendam-no e levem-no com segurança. Assim que chegou, Judas aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, e o beijou. Então eles o prenderam. Um dos que estavam ali sacou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse: Vocês vieram me prender com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e não me prenderam. Mas isto aconteceu para que as Escrituras se cumprissem. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem o seguia, vestido apenas com um lençol. Quando tentaram prendê-lo, ele largou o lençol e fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, onde se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Ali se assentou com os guardas e se aquecia ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos davam falso testemunho contra ele, mas os depoimentos não concordavam. Alguns se levantaram e deram falso testemunho, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim os testemunhos concordavam. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder? O que é isso que estes estão testemunhando contra você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou novamente: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos o julgaram réu de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, a vendar-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer: Profetize. E os guardas o agrediam. Enquanto Pedro estava embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ao ver Pedro aquecendo-se, olhou bem para ele e disse:
você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou: não sei nem entendo o que você está dizendo. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. A criada o viu novamente e começou a dizer aos que ali estavam: este é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: certamente você é um deles, pois é galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês falam. Imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, chorou. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Logo pela manhã, os chefes dos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou a interrogá-lo: você não vai responder? Veja de quantas coisas eles o acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, Pilatos costumava soltar um prisioneiro, aquele que o povo pedisse. Havia um homem chamado Barrabás, preso com outros revoltosos, que haviam cometido homicídio numa rebelião. A multidão subiu e começou a pedir a Pilatos que fizesse como costumava fazer. Pilatos perguntou: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou novamente: o que farei então com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifica-o. Pilatos disse: que mal ele fez? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou Barrabás. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do pátio do palácio, isto é, o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, ajoelhando-se, o adoravam. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto púrpura, vestiram-lhe as suas próprias roupas e o levaram para crucificá-lo. Obrigaram um homem chamado Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que passava vindo do campo, a carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Tentaram dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, lançando sortes para decidir o que cada um levaria. Era a 3ª hora quando o crucificaram. A inscrição com a acusação dizia: o rei dos judeus. Crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, salve-se a si mesmo e desça da cruz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o insultavam. Ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. Às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, diziam: vejam, ele está chamando Elias. Então alguém correu, embebeu uma esponja em vinagre,
colocou-a num caniço e deu-lhe de beber, dizendo: Deixem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Então o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O centurião que estava em frente da cruz, ao ver como Jesus morreu, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Elas o seguiam e o serviam desde a Galileia. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele a Jerusalém também estavam ali. Ao cair da tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, membro respeitável do Sinédrio, que também aguardava o reino de Deus. Cheio de coragem, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao saber que Jesus já havia morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se já fazia muito tempo que ele tinha morrido. Informado pelo centurião, concedeu o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha. Depois rolou uma pedra à entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi colocado. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Quando passou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando olharam, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um jovem vestido com uma roupa branca, sentado do lado direito, e ficaram alarmadas. Ele lhes disse: Não se assustem. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham posto. Mas vão, digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e fora de si. E não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que tinham estado com ele, os quais estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, Jesus apareceu sob outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam pelo campo. Eles voltaram e anunciaram isso aos outros, mas também não acreditaram neles. Por fim, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressuscitado. E lhes disse: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então eles saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam.